Então, para os egípcios, o pós-vida era feito de etapas. E o Duat era uma dessas etapas. Que eles tinham que vencer. Os perigos que eles tinham que ultrapassar. Aqui, por exemplo, há mais um perigo. Ó. Dentro da própria barca, a gente já tem um perigo aqui, ó, que é a serpente, é o Apopis, ou a Pepe. Estão conseguindo ver? Sim. Só me dá um minutinho, que eu tenho que pegar o carregador aqui. Vou tirar aqui a. Que vai, parece que vai cair uma chuva forte aqui agora. Só um minutinho, pessoal. A serpente, a Pepe, a Popes, ela ameaçava todos os dias o princípio da Maat. Para os egípcios, todos os dias tinha o pôr do sol, o nascimento do sol, depois o pôr do sol. E nisso, quando o sol ele nasce, na primeira colina primordial, nas primeiras horas da manhã, para os egípcios, de acordo com a lenda, com a mitologia, eles acreditavam que o faraó iniciava a sua batalha cíclica e diária com a serpente que ameaçava a estabilidade, a ordem no Antigo Egito, ameaçando engolir, devorar o Egito, mergulhando as terras na escuridão. Então, a serpente representava para eles o perigo. Essa serpente também ela existe no Duat. Todos os monstros, na realidade. E é essa serpente que a gente está vendo aqui.
na barca. Nessa barca tem serpente, nessa barca também tem serpente, nessa barca tem até um morto sem cabeça. Aqui embaixo, novamente, ó, a representação do oleiro, que é o quinum. Provavelmente, na frente do quinum, nós temos o ani, que é o morto, adorando Osíris em seu trono. E aqui na frente, ó, vários animais com o mesmo bico da deu, com a mesma cabeça de Ibis, né? Que é o animal, que é a representação antropomórfica, né? A representação animal do deus Tote, do Djehuti. Também. Ou Ibis ou babuíno. Ou Ibis ou babuíno. Com uma faca. Outra representação do perigo para o morto. Aqui já é o morto com uma faca na mão, ó. Provavelmente para cortar todo tipo de monstro, tudo que vier a se colocar no caminho dele, atrapalhando aí o seu caminho. Aqui o morto de mãos dadas com a esposa, né, o Ani, o escriba Ani. Novamente aqui, olha, nós vamos ter representações do Osíris, utilizando a coroa vermelha, que é o Desheret. Outras representações aqui de mortos. Ó, aparentemente algum tipo de animal ou monstro aqui. E o escriba, aparentemente, ele parece que ele está tentando apaziguar esses monstros aqui. A esposa dele que está com as mãos, como se ela estivesse se defendendo, impedindo que eles ataquem. Aqui, olha, nós vamos ter as três partes que formam o ser como um todo. Na crença dos egípcios, olha, eram três partes: o Ba, o Ba, o Ka e o Ak. Esse Ba era aquele que saía do corpo no momento
da morte e retornava quando o morto renascia no além para a sua nova vida. Aqui é o K, uma espécie de espírito. E aqui é o Ak, como se fosse uma parte divina, uma luz divina que todo ser recebe no momento da criação. É como se fosse para eles um princípio também de discernimento. É o que separa, assim, dando um exemplo, né? Como se tivesse. Eu não sei se vocês têm algum conhecimento de estudos de teosofia, tá? Eu não sei, mas eu acho, para mim é mais fácil de compreender nesse sentido. É como se eu tivesse, né, o eu superior e o eu inferior. O eu superior é a minha parte divina. O eu inferior é a minha parte humana. Tudo que há de bom no eu superior vem do princípio divino da criação. Tudo que há no ser, na pessoa, que está ligado à parte humana, à parte ligada à terra, à matéria, é a parte, digamos, não tão boa. Então, é como se o Ak fosse esse eu superior, a parte divina. O K, a alma ou espírito. Uma essência, também divina, conectada a esse Ak. Aqui já seria o princípio de mobilidade que existe em cada ser humano. São os seus sentidos. Olhar, enxergar, né? Ou enxergar, ouvir, comer, andar, respirar, aspirar o ar. Então, o homem egípcio tinha 7 partes. No momento da morte, todas as partes se separavam daquele corpo mumificado, tá? Daquele corpo mumificado, que recebeu todas as oferendas, que foi embalsamado, que ficou dentro da tumba, tá bom? É isso. Então, no momento da morte, essas 7 partes se separam. E elas vão se unir no pós-vida. Então, aqui, olha, eu tenho o IB, por exemplo, ó,
o coração, tá? Ib. Acreditava-se que essa parte era formada por uma gota de sangue do coração da mãe. O Ibe era o coração bom. Digamos assim, é o local onde toda a ação do ser, né, toda a ação da pessoa, ela fica registrada, inclusive o seu nome. Ó, o Shuyet, sombra, representava a continuidade na integridade do ser. E eles acreditavam que essa sombra acompanhava a pessoa em todos os momentos. Ren. Ren é o nome. O nome de nascimento. Era o nome que definia a vida. E a pessoa só existia de acordo com o seu nome. E o nome ficava gravado no IB. Tanto as suas ações, pensamentos, sentimentos, eram gravados nesse IB, nesse coração, quanto o nome. Essas partes eram partes ligadas à matéria, tá, pessoal? Porque as partes espirituais a gente já viu aqui, tá? É o Ba, o Ka e o Ak. O bico dessa ibis, tá? O bico dessa ibis, por que logo uma ibis? Porque os egípcios acreditavam que todo ser humano ele tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ele pode escolher, ele pode peneirar, assim como a ibis faz isso com o seu bico. Ela vai selecionar na terra, ou num campo, ou aonde ela estiver, num lago, o alimento que ela pode pinçar, que ela pode pegar. Ela vai selecionar o que ela vai poder ingerir. Que ela vai buscar trazer através do seu bico. Ela escolhe uma planta ou um peixe, o que for. Por isso também a representação do Ak como ibis. Então, olha, partes ligadas à matéria. Ibi, Shuyet, Ren. E todas têm uma conexão. O Ba e o Ka, né, nós já vimos. Ba, uma espécie também de personalidade. Resume qualidades que faziam com que cada pessoa fosse única e diferente das outras. Também, tá? Além do que eu já passei para vocês ali em cima, sobre o Ba, também vale a pena anotar essa parte. K, já vimos, mas aqui também tem mais um complemento, ó. A chama da vida, fator que separava as pessoas vivas das mortas. O morto não tem K. Por que que é depositada uma oferenda para o K diante do pé para o K da estátua? Por que que
os egípcios, os sacerdotes e o faraó iam dentro dos templos colocar, né, oferendas de comida e bebida, porque eles acreditavam que o Ka da divindade habitava dentro da estátua e estava presente ali, sempre que havia uma festividade. Aí eles levavam o quê? Comida e bebida para o Ka da estátua se alimentar da energia, ou seja, do Ka daquela comida e daquela bebida. Por quê? Para eles, os deuses estão vivos, sempre. Os deuses são imortais, eles não morrem. Então, os deuses têm Ka e vão ter Ka para sempre, porque eles vivem para sempre, são imortais. O Kat, corpo físico, ó, citado na antiga mitologia egípcia como a ligação entre a alma e a vida terrena. Não pode queimar o corpo da múmia, ou não, o corpo do faraó. Não pode destruir. Tem que ter corpo. Sem corpo, o morto não renasce para a vida eterna. O morto precisa renascer. O Ba só volta, ele só volta se ele encontra corpo. O corpo precisa ser preservado. Ele sai no momento da morte. Mas no momento em que ele volta, é o momento que aquele morto desperta e inicia o seu pós-vida transfigurado no além. Ak, também, ó, vimos lá em cima, a Ibis. Ser imortal representava união mágica entre Ba, a personalidade, e Ka, a chama de vida. Então, ó, além de tudo, esse Ak, a Ibis, ela também trazia consigo, ó, esses elementos. Ela reunia todos esses elementos junto aqui, ó, no Ak. Dentro do Ak também havia essa união de princípios que formavam o Ka, princípios que formavam o Ba. Aliás, Ba e o Ka. Sahu, o juiz, o fantasma, o ser etéreo, tá? Capaz de se integrar aos outros aspectos da alma no momento do seu julgamento, o julgamento lá, diante do tribunal, no grande salão de Osíris. Ó, e o Sequen, parte da alma ligada ao poder vital e capaz de lidar com as circunstâncias externas. Então, eles acreditavam em todas essas partes. Então, ó, por isso tinha que haver mumificação, tá? Tinha que haver preservação do corpo. E a família e os sacerdotes precisavam cumprir os ritos. E depois que, no momento da morte, do enterramento, né, os sacerdotes fizeram o seu trabalho, realizaram
digamos assim, integral e da forma correta o seu ofício diante desse morto, fica a família. Aí, para a família, vai ficar a responsabilidade. Sempre ir lá depositar a oferenda, manter a tumba limpa, manter a repetição do nome, tá? Porque o Ba, ele volta para cá. No momento da morte, o Ba sai. Quando ele retorna, ele desperta. O morto vai despertar e vai iniciar a sua vida no além. Por isso havia a necessidade de que o corpo do rei fosse preparado dentro da casa de vida, pelo sacerdote responsável, que era o sacerdote Sem, que era que os mestres na prática de mumificação. Assim também vocês vão ver no livro História do Heródoto, lá no Euterpe, que ele também fala sobre a parte de mumificação. Ó, para que não houvesse a decomposição do corpo, alguns órgãos eram retirados e desidratados. O corpo era desidratado com sal. Os órgãos eram separados, lavados e colocados em recipientes separados. Cada um desses recipientes estava ligado, por exemplo, a uma divindade. E cada uma dessas divindades estava ligado, por exemplo, ao norte. Tá? Uma era do norte, outra do sul, outra do leste, outra do oeste. E aqui dentro da Per Ankh, casa de vida, aqui não vai caber. Então, esse hieróglifo aqui, do Per Ankh. Per é esse signo aqui, casa. Em egípcio, Per, casa. E aqui dentro o Ankh, o signo que para eles significava, né, a vida. Per Ankh, casa de vida ou casa da vida, é local onde o corpo do rei passava pelo processo da mumificação. Essa é uma imagem muito linda que eu consegui na internet. Porém, são só 4, tá? São só 4 mesmo. Ó, norte, sul, leste e oeste. Tá? Porque aqui é uma imagem que eu consegui, achei linda, porém, na realidade, era um site de vendas. Né? Mas eu achei tão lindo esses vasos, mas são só 4 mesmo. Deusa os deuses do norte, do sul, do leste e do oeste. Esse aqui, por exemplo, olha, fazia parte, né, do enxoval funerário do faraó Tutancâmon, que é o que a gente observa que está gravado aqui, ó. É o nome que está aqui.
Não é o Tutankhamon, não. É o Tutmoses. Não é o Tutankhamon, não. Estável são as manifestações ou transformações de Ra. É o Djehuti. O processo para o Heródoto levava em torno de 70 dias, processo de mumificação, né, do corpo do rei dentro da casa de vida. E aqui, pessoal, é interessante a gente ter, ó, uma noção de quando esse, essas práticas iniciam na história do Antigo Egito. Sempre teve, desde que existia Egito, não. Quarto milênio antes de Cristo, tá? Quarto milênio antes de Cristo. Ó, muitos relatos descrevem que práticas funerárias no Egito ocorrem desde o quarto milênio antes de Cristo, inclusive os processos de mumificação, que tornam-se comuns para os reis a partir da quarta dinastia egípcia. Ou seja, a gente também não pode generalizar, tá vendo? Na primeira, na segunda, na terceira já havia mumificação. Não. Somente na quarta dinastia egípcia vai surgir essa prática, tá? Como eu até tinha comentado com vocês, nesse momento apenas os reis eram mumificados, só os corpos dos reis mortos, não toda a população. A população inteira não tinha acesso, somente o faraó e, claro, né, sua família. Funcionários, agricultores, artesãos, pintores, escribas. Não, só o rei. Assim como construir monumentos funerários também. A construção de monumentos funerários inicia com os reis, nesse período. Todos que morriam no Antigo Egito tinham condição de construir um monumento funerário? Não. Tinham, digamos, o poder para isso, tinham posses, tinham recursos materiais para isso, só os reis, tá? Então, as tumbas, as pirâmides, os caixões, os sarcófagos, não eram para todos. E nem vieram desde o primeiro milênio, da primeira dinastia. Certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá? Próxima aula, 5, é 12. E na aula do dia 19, vocês vão ter a palestra que eu havia já comentado com vocês, do professor Bernardo Belfort.
falta pouco para a gente chegar na disciplina, na parte de egípcio clássico, médio. Mas ainda não. Certinho, pessoal? Então, olha, anotem na agenda de vocês, tá? Dia 19, sexta-feira, 5 horas. 5 horas não, 3 horas. Mesmo horário da nossa aula. Vocês vão ter a palestra do professor Bernardo Belfort. Tá certo? A aula do sábado passado já está na pasta, tá? Então, lá na nossa pastinha, módulo 3, pasta vermelha, link das aulas gravadas. Tem um documento dentro da pasta módulo 3, tá? Tem uma pasta vermelha. Dentro da pasta vermelha tem um documento. Nesse documento tem lá o link já da aula gravada do sábado, porque não dei aula na sexta, né? Retrasada, porque sábado passado, sexta, sábado foi feriado. Então, sexta-feira retrasada não teve aula, eu dei aula sábado, por conta, né, do clima aqui, do tempo, raio, chuva, trovoada, tudo desligado, faltou luz, tá? Então, a aula foi no sábado. Aí, esse link já está na pasta para vocês, tá? Não sei se vocês já assistiram, mas já está lá na pastinha para vocês, tá certo? Fábio, pode falar. Oi, só para encerrar que ficou uma dúvida aqui, é sobre Amon e Atom, se eles seriam deuses diferentes, se seriam o mesmo deus, que eu isso não entendi. Só essa parte aí. Sim, o deus. Sim, eles são deuses diferentes, tá? O deus Atom, o deus Atom não, o deus Atum, tá? Porque olha só, Atom é outra coisa. Atom é o deus lá do período amarniano, da 18ª dinastia. É o deus único cultuado pela família real faraônica, pelo Akhenaton, pela Nefertiti, pelas filhas. O Atom é lá, 18ª dinastia. Atum é o deus criador, de acordo com a mitologia egípcia. Ele cria tudo do nada, ele cria tudo do zero. Ele cria tudo do silêncio, da escuridão, da inércia. Ele cria do vazio. É o deus Atum. Atum é o deus criador, o secreto, ou aquilo que está secreto. Amon é um outro deus. É o deus ligado ao sol, ligado ao dia, ligado ao mundo dos vivos. É o Amon-Ra. E Atom é outro deus, que na realidade era um disco solar só, era Sol, tá? Mais nada. Porque na 18ª dinastia, lá em 1353 a.C., o Akhenaton resolve eliminar o culto ao panteão de deuses egípcios. E resolve que apenas o deus Atom, representado por um disco solar com aquelas mãos, seria cultuado. Funda uma nova capital, que passa a ser Akhetaton, a cidade de Atom, se muda com a família para Akhetaton, constrói um complexo de culto para esse deus e ele abole todos os outros deuses dos cultos egípcios. Ele não permite mais culto a outros deuses durante o período de governo dele. Se eu não me engano, durou 19 anos.
Tá certo? Certinho, Ficou entendi. Obrigado. tranquilo Ficou aí? claro, ficou claro. Porque os egípcios eles cultuavam uma série de deuses, né? Uma série de deuses. E para eles cada deus tinha uma característica, uma finalidade, um trabalho assim, né? Digamos, para eles cada deus tinha uma responsabilidade. Agora o Atom ele remete a esse período da história egípcia, 18ª dinastia. Que é apenas o Sol. O Sol cultuado, tá? Porque na cabeça lá do Akhenaton a gente não sabe o que aconteceu. Que ele resolveu que não ia mais ter culto para nenhum deus. Só ficar cultuando o Sol, mais nada. Na pastinha de vocês, de material, tem lá. Tá? Eu coloquei separadamente as apostilas, inclusive a que eu dei aula hoje, que eu usei para dar aula hoje. Tem tudo junto. Tem uma apostila lá, que tem 471 páginas, que estão todas as apostilas que eu uso durante o tempo que vocês vão ter de curso comigo. Só que está tudo junto, no mesmo arquivo. Aí, se provavelmente ficar assim difícil para imprimir, que é muita coisa, vai fazendo por partes. Não precisa imprimir o Livro dos Mortos, pessoal, porque o Livro dos Mortos ele tem 188 páginas. Agora, as apostilas que eu coloquei lá em separado, porque eu uso essas apostilas aqui, que são os slides, na realidade, que eu uso para dar as aulas. Vocês, se quiserem, vocês podem imprimir, sem problema nenhum. Coloquei lá já na pastinha para vocês. Tá certo? E aqui, olha, o Deus, o Amon. Esse aqui é o Amon. Tá? Esse aqui é o Amon. Em sua forma animal. Que é o carneiro. O oculto, ou aquilo que está oculto. Tá? Gláucia pode falar. Oi, Gláucia, pode falar. Oi, é o Rivaldo, que eu estou pelo Rivaldo. dela. Eu fiz uma relação dos deuses, os nomes dos animais, e aqui consta Mendes Carneiro. Peguei errado? Mendes. Não, eu já ouvi esse termo. Eu já até ouvi esse termo, mas em geral não. Tá? Eu já ouvi, mas não posso dizer que não, porque o, o Deus mesmo era o Amon ou Amun. É esse Deus aqui, que é o carneiro. Ó. O Obrigado. Deus Amon, tá? Amon. Amon-Ra. Inclusive, na 18ª dinastia, se vocês, caso pegarem essas apostilas que eu deixei aí, acredito que em algumas delas vocês vão encontrar a parte que eu falo da Hatshepsut. E lá nos templos, né, por exemplo, na Capela Vermelha, ela cultua, porque ela acreditava que era filha, que ela era sangue do Amon, tá? Ela não acreditava que ela era uma encarnação da divindade,
quando ela assume o trono das duas terras. Não, não é isso. Ela acreditava que Amon era o pai dela mesmo, o pai biológico. Então, nas representações, você só vê adoração ao deus Amon. Inclusive, você percebe que ele tem o ornamento sempre, que é o Atef. Ele está sempre com Atef, que é aquela coroa de plumas, com as serpentes e discos solares. Vocês devem achar isso no material que eu coloquei aí, na pasta. Porque tem o material, tem a apostila que eu falo da Hatshepsut. Porque a gente vai trabalhar com isso na língua egípcia. Tá certo, pessoal? Tranquilinho aí, certinho? Então, olha, não esqueçam, anotem aí, dia 19, 3 horas, sexta-feira, palestra do professor Bernardo Belfort. Sobre as avaliações no sistema da faculdade. Aguardem, tá? A gente ir terminando cada módulo, tá? Conforme eu for terminando as aulas de cada módulo, de cada disciplina, eu aviso para vocês e vocês já ficam liberados para ir lá realizar a avaliação no ambiente virtual. Tá certo? Então, muito obrigada a todos, a vocês que estão comigo aqui, online, participaram da aula. Agradeço a quem vai assistir essa aula gravada também, mais à frente. Então, pessoal, uma dica que eu queria dar para vocês. Olha só, a gente explicou para vocês no ato da matrícula que vocês podem concluir esse curso em 8 meses, até outubro. Então, não deixem acumular, tá? Não deixem acumular a aula. Podem já ir se familiarizando com o material que a gente colocou na pasta, os PDFs que já estão na pasta. Já tem PDF sobre judaísmo e Cabalá. Já tem PDF sobre religiões de matriz africana. Já coloquei material sobre língua egípcia. Aqui, sobre livro dos mortos, religião funerária. Vocês têm também aí na pasta o e-book, tá? Que é o livro de Ísis. Nós também vamos ter algumas aulas sobre deuses e deusas, antes de entrar na língua egípcia. Então, por quê? Porque quando chegar o momento de vocês acessarem o ambiente virtual para fazer essas avaliações, se vocês já tiverem uma leitura prévia, depois é só assistir o vídeo e ir lá e fazer a avaliação. Pronto. Para não acumular até outubro. Para que no máximo em outubro vocês já consigam ter concluído tudo. E aí vocês vão solicitar aí no portal também do estudante a emissão do diploma de vocês, de conclusão. Para quem não conseguir, vai ficar tendo acesso ao AVA, tá? Mais 10 meses, a partir de outubro. Tudo bem. Só que as aulas online, elas encerram em outubro. Não vai ter mais aula, não vai ter mais vídeo. Então, quem puder já ir se adiantando, né, é melhor. Por quê? Porque aí, quando chegar outubro, já consegue concluir, né? E solicitar o documento à faculdade de conclusão. Outra coisa é o TCC. Quem não for fazer, é só ir lá na aba do ambiente virtual,
onde está a aba lá no AVA, TCC, e colocar que opta em não fazer, e não enviar. E vocês têm até 15 dias antes de terminar esse curso para fazer isso. Ou seja, o curso termina com essas aulas online em outubro. Quem optar em não fazer, eu acredito que já está aberto, tá? Eu acredito que essa aba está aberta e já pode colocar lá que opta em não enviar. E quem for fazer o artigo ou TCC, ontem já tem que ter tema e toda a parte já que eu expliquei para vocês lá na primeira aula. Porque outubro é logo ali. E pesquisa leva tempo, dá trabalho. Porque vocês têm que enviar para a gente tem que ter tempo para ler e tempo para corrigir. Certo? Para devolver para vocês. Porque aí vocês vão ter que efetuar todas as modificações que a gente também solicitar. E fica indo assim, ó, vai e volta. Vocês enviam, a gente corrige, aí devolve. Aí fica nisso. Porque vocês vão enviar, a gente tem que ver se está legal. A gente vai precisar fazer as correções. Aí envia para você. Aí você vai precisar fazer as correções. Então, isso leva tempo. Separar material, separar bibliografia, separar fonte, separar a documentação, né? Separar a documentação, ler a documentação, leva tempo. Então, quem for fazer, já ontem, já tem que estar organizado e assistir a primeira aula que eu falei de tudo isso para vocês, tá? Porque deixar assim para cima da hora, não tem como. Não tem como. A gente não tem condição de atender se você, em setembro, resolve que quer fazer o TCC e começa a sua pesquisa. Porque já está em cima, está muito em cima. Tá? Então, assim, quanto antes você selecionar o documento, tá? Que são as fontes textuais ou epigráficas. Aí você tem que escolher tema, recorte, tempo, período, objeto de pesquisa. O que é o teu objeto de pesquisa? Como que você vai trabalhar esse objeto de pesquisa? Sob qual ponto de vista? Sob qual ótica? Esse objeto de pesquisa está inserido em que momento, em que região, em que local? É no Egito, é na Grécia, em Roma, é aonde? Em que período? Qual cidade? Qual século? Tá? A gente precisa dessa cronologia, desse recorte também. Porque como é um TCC, TCC 20 páginas, 21 no máximo. Artigo, 7 páginas para quem quiser fazer 7, ou 14, no máximo 14. Artigo estourando 14. Mesmo assim, você precisa ter isso tudo já pensado. Bibliografia, tem que ter isso tudo pensado. Então, aí fica a critério de vocês, tá? Eu só vou pedir essa gentileza. Quem for fazer, pessoal, dá uma olhada na primeira aula, tá? E quem não for fazer, já vê se está disponível a aba lá no ambiente virtual de vocês, porque o Josimar explicou que até 15 dias antes da gente encerrar o curso, você pode ir lá e colocar que opta em não fazer. Você tem prazo até meio de outubro. Início de outubro, porque as aulas terminam dia 25 de outubro. Sexta-feira.
sobre as aulas do professor Tiago, professor Júlio e professora Priscila. Vamos lá, módulo 2, religiões de matriz africana, tá? Módulo 2, religiões de matriz africana. Nós vamos deixar esse módulo um pouquinho mais para frente, porque o que acontece? A gente iniciou com o módulo 2, por quê? Porque o módulo 1, o módulo 3, iniciamos no módulo 3, Egito Antigo. Módulo 1 e 2 não são comigo. O módulo 4, eu tenho judaísmo e cabalá. Cristianismo, islamismo, hinduísmo é do professor Tiago. Tá? Então, esse mês agora, de abril, ele começa a gravar as aulas dele. Ele vai gravar 2 aulas para vocês por mês, de 15 em 15 dias. Vai avisar, vai colocar o link na pasta, vai colocar o material dentro das pastas da disciplina dele, tá bom? Módulo 1 é dele e do professor Júlio. Módulo 2, religiões de matriz africana. Então, a princípio, esse módulo ele vai ficar um pouquinho mais para frente, tá? Porque a professora Priscila Henriques agora, ela está resolvendo uma série de questões e não pode começar a gravar as aulas agora, em abril. Então, o módulo dela a gente vai ter que aguardar um pouquinho, tá? São questões de saúde que ela precisa resolver. E aí ela não pode começar a gravar as aulas agora, em abril, tá? Então, o professor Júlio vai gravar para vocês as aulas dele, vai colocar nas pastas dele. O professor Tiago vai também gravar as aulas, sendo que do professor Júlio são 4 aulas por mês. Do professor Tiago são 2 aulas por mês, de 15 em 15 dias, das disciplinas dele. Da professora Priscila, quando ela começar o módulo 2, vão ser 2 aulas por mês, quinzenais também, tá? Que ela vai colocar lá na pastinha do módulo dela, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. E, se puder, se for possível, já vai aí, ó, dá uma mexida aí na pasta do Drive e pega já as apostilas para poder ler e já ficar tranquilo para fazer as avaliações quando chegar o momento. Tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa noite de sexta-feira para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.